como é que eu vou me virar com essa história do óculos aqui, que eu ainda não me acostumei, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Romanos, a carta de Paulo escrita aos irmãos, à igreja que estava em Roma. Livro de Romanos, capítulo 15, a partir do verso 13. E antes de ler, eu quero dizer esse versículo, irmãos. Um versículo que está ali naquela placa, na entrada da nossa igreja. Então, se você sair, quando você sai, você olha para o lado esquerdo, tem lá aquela placa. Quando você entra, a placa está do lado direito. E eu tenho o privilégio de vir trabalhar todos os dias. E eu entro ali por aquela porta lateral. E todos os dias, quando eu entro por aquela porta e saio por aquela porta, todos os dias eu leio esse versículo. Foi realmente uma iniciativa muito feliz da nossa liderança em colocar aquela placa ali com aquele versículo. Eu quero compartilhar então com você esse versículo. Romanos então, capítulo 15, verso 13. Esse é um texto de Paulo. E é tão interessante que esse texto nós podemos tirar dele muitas lições, muitas verdades de um único texto. Então diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, queridos, o contexto aqui, no capítulo 15 de Romanos, Paulo estava escrevendo essa carta dizendo assim para aqueles irmãos: olha, nós somos fortes, nós devemos suportar as fraquezas uns dos outros, nós não devemos viver e agradar a nós mesmos, mas nós devemos agradar ao próximo, cuidar bem do próximo, tratar bem o próximo. Se nós formos insultados, então nós devemos não ligar, rejeitar essas insultas. Nós devemos ser perseverantes, ter ânimo, ter um espírito de unidade. Nós devemos aceitar uns aos outros, como Cristo nos aceitou. Então, esse aqui é o contexto dessa palavra, é o contexto deste versículo. E eu quero dar o tema dessa palavra como o Deus de esperança. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Nós pegarmos aí os últimos, talvez 5 anos, 6 anos, nós temos visto aí uma circunstância, né? Eu digo que é circunstância porque é cíclico, uma hora está bom, uma hora não está, da nossa economia. Então nós temos vivido uma crise na nossa economia, muitas pessoas desempregadas, muitas empresas fechando. É muito comum você ir a um shopping ou andar numa área comercial, e aquela área tem várias lojas abertas, algumas fechadas, você volta lá, as lojas estavam abertas, estão fechadas, enfim, é muito comum você ver empresas que faliram, lojas que faliram, uma multidão de desempregados. Nós estamos vivendo, queridos, uma decadência moral, sim ou não? Quantos compartilham comigo? Então há um espírito de sensualidade, de prostituição liberado sobre o nosso país. Estava conversando com o pastor Eduardo essa semana, e ele me falou que estava lá no centro, junto com a Rubem, no centro de São Paulo. Eles estavam ali a serviço da igreja, fazendo algumas coisas ali, de repente se deram conta de que havia uma manifestação ali de universitários. Estavam ali levantando uma bandeira. Mas a grande parte desses universitários, futuros médicos, engenheiros, advogados, todos bêbados, vomitando na rua, alguns em coma alcoólico, estou exagerando, Rubem, ou não? Né? Que mais estavam urinando na rua, a céu aberto, defecando na rua, a céu aberto, e fazendo outras coisas piores lá. E, no geral, as pessoas que passam ou passavam por ali, né? Talvez com exceção do Dudu e da Rubem, não estavam achando aquilo tão escandaloso, porque é muito normal você ligar a televisão, abrir a internet, ligar o rádio, e você vai
em poucos minutos ter contato com uma piada, com uma palavra horrível, ou com alguma coisa indecente. Estou exagerando, irmãos? Não, né? Nós estamos vivendo, queridos, nesses dias uma crise de ética. Meu Deus, pensa num país onde tudo se resolve com R$50. Multa, carta de habilitação, esquema, jeitinho, tudo tem um caminho para poder facilitar, para poder abreviar aquilo que normalmente diante da lei você faria. Estamos vendo uma crise de valores. Valores como família. Muitos problemas de pais com os filhos e filhos com os pais. Uma crise de respeito. As pessoas não se respeitam mais. É difícil você ver alguém dizendo, olha, dá licença, por favor. Às vezes eu me sinto um dinossauro. Quando eu estou em algum lugar e eu digo, olha, por gentileza. As pessoas parecem que olham e falam, o que é isso? Será que só eu me sinto um dinossauro? Quando você fala, olha, dá licença, por gentileza. Temos vivido uma crise, queridos, de honra. Não se honra mais ninguém. Nem autoridades, nem os professores. Os professores que eu digo, né, Vivian? Não existe mais educação. Ninguém mais fala bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim de uma geração, né, não sou tão velho assim, mas de uma geração, de um bairro da cidade de São Paulo, onde todas as pessoas se conheciam. Então, raramente você ia passar por alguém na rua e não cumprimentar. E eu tenho esse hábito, eu faço isso o tempo todo com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Olá, bom dia, como vai? Às vezes até de propósito, né? Porque nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, ganhar a simpatia delas. Vivemos uma crise, então, de gentileza, de amizade e tantas outras coisas. Então, queridos, se nós, como cristãos, olharmos lá para fora, para o mundo, nós temos muitos motivos para ficarmos desanimados, abatidos, muitas vezes desesperançosos com as coisas que acontecem no mundo. Mas glória a Deus pela Bíblia, amém? A palavra de Deus prevalece. Então nós temos a palavra de Deus que diz lá em Romanos, que o Deus da esperança, Ele é o Deus da nossa esperança. Deus sustenta, queridos, a nossa esperança. E continuando o versículo, diz que Deus, o Deus da esperança, Ele nos enche de toda alegria e de paz. Então, o Senhor, Ele é a fonte de alegria e de paz nas nossas vidas, mesmo com tantas más notícias aí fora, mesmo nós olhando para fora e enxergando tantos problemas, nós podemos dizer como cristãos, o Deus da esperança está pronto para nos encher todos os dias de alegria e de paz. Eu gosto muito, irmãos, de dizer que a medida, muitas vezes, para nós sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, são essas medidas, as medidas da alegria e da paz. Eu atendi recentemente uma pessoa aqui na igreja, era um senhor, estava passando, ele falou, preciso conversar com um pastor, eu o atendi, ele falou, pastor, eu preciso de um conselho. Claro, pois não. Ele falou, olha, fui casado uma vez, não deu certo, fui casado a segunda vez, não deu certo, e agora eu estou no terceiro relacionamento, levei a mulher morar comigo, e nós nos damos muito mal, e a gente briga, e nós temos muitos problemas, a família dela não gosta de mim, a minha família não gosta dela, as portas estão fechadas. O que o senhor acha? É de Deus ou não é? Ele tem a capacidade de me perguntar, é de Deus ou não é? Eu, muito gentil, né? Estava cheio do Espírito Santo naquele dia. Falei, meu irmão, a medida é a paz. A medida é a alegria e a paz. Deus não vai dar nada para você que gere tristeza, transtorno, mas a medida do Senhor é alegria e paz. E qual é o tamanho dessa medida, meu irmão? Quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 38.
Evangelho de Lucas, capítulo 6, 38. Nesse texto, o contexto ali, o contexto do texto, né? É que Jesus estava numa lavoura, colhendo ali algumas espigas de milho. Estava ali junto com os seus discípulos, e os fariseus, era um sábado, e os fariseus estavam repreendendo Jesus, dizendo: vocês não podem colher, vocês não podem trabalhar. E eles ainda pegavam no pé de Jesus, dizendo: você não pode curar, você não pode abençoar as pessoas, perdoar pecados, decretar libertação, porque é sábado. Mas esse texto de Lucas 6,38 então diz: deem, dentro desse contexto, Jesus diz: deem, e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, pois a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu já ministrei essa palavra, já cantei, já salmodiei, já ensinei, já usei muitas vezes esse texto para falar sobre finanças, sobre oferta. Mas esse contexto, queridos, não era um contexto, a Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre finanças, mas esse contexto aqui, Jesus estava falando: olha, tudo aquilo que você semear, você vai colher muito mais. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós temos o Deus da esperança, que nos enche de alegria e paz, Ele só pode ter para nós uma medida recalcada, sacudida e transbordante de alegria e paz, irmãos. O tamanho do Deus que nós servimos e que nós amamos não pode trabalhar com menos do que isso. Então, a medida que Ele tem para você de alegria e paz só pode ser recalcada, sacudida e transbordante. Agora, continuando o texto aqui então, de Romanos 15. Então, se o Deus da esperança, eu vou retomar muitas vezes isso, Ele pode nos encher de alegria e paz, e essa medida, ela é tão grande, como é que nós vamos receber, como é que nós vamos acessar essa alegria e essa paz? Então o texto continua dizendo: por causa da sua confiança nele. Então nós precisamos aprender, queridos, a confiar no Senhor. É muito fácil confiar no Senhor quando a conta está cheia de dinheiro. É fácil confiar no Senhor quando estamos com saúde, quando vai tudo bem. E eu não gosto, queridos, de pensar que o Evangelho é um Evangelho de desgraça. Pelo contrário. Mas a Bíblia também está recheada de versículos, eu não tive a curiosidade de pesquisar a quantidade, mas a quantidade de versículos deve ser enorme, que nos mostra que a vida com Deus não é só um mar de rosas. Mas nós temos aflições, temos lutas, temos dificuldades. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo. Nós vivemos no meio de uma guerra. Sim ou não, irmãos? Agora, uma outra coisa eu contei aqui. Existem 118 versículos que afirmam categoricamente que nós devemos confiar no Senhor. Então, por mais que a gente tenha um cenário muito ruim por aí, o Deus da esperança, que tem uma medida enorme de alegria e paz para nós, está pronto para nos dar, à medida que nós acessamos ao Senhor através da confiança. A confiança, ela é uma atitude que nós temos que ter. Não é algo que você sente, um frio na barriga, um arrepio na espinha, ou você sente ali uma unção. Não, é uma atitude. Confiar no Senhor é uma atitude. Tem coisas que a gente não sente. Tem coisas que precisam ser feitas pela fé. Atitude, confiar no Senhor. E por coincidência, né, são 118 versículos que falam de confiar no Senhor. No Salmo 118, verso 8 e 9. Está aí? Sim? Ok? Diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Versículo 9, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Quantos podem dizer amém para isso? Amém.
Agora, uma outra coisa que eu quero abordar com você dentro desse contexto aqui, queridos. Nós estamos não só vivendo muitas crises no Brasil e nesse tempo, né, de vivência e convivência, né, lá fora, mas especialmente nesses dias por causa das eleições. Sabe, é um ambiente confuso, caótico, muito nervoso por causa das eleições. Eu tenho visto irmãos brigando, porque um vai votar em um e o outro vai votar no outro. Famílias brigando, marido e mulher brigando. Eu tenho visto pessoas nas empresas, nas ruas. É como se o nosso país tivesse rachado, onde metade vai votar em um e metade vai votar no outro. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não vou falar aqui sobre política, mas em 500 anos de existência, nunca apareceu no nosso país alguém que fosse o salvador da pátria. E eu não creio, queridos, eu vou votar, né? É a minha obrigação, eu vou votar, vou exercer a minha cidadania. Eu não divulgo, eu não falo para ninguém, não brigo com ninguém por causa disso. Vou estar lá votando, escolhi meu candidato. Tenho recebido orientação do nosso pastor Cleiton, que é o líder, que é o anjo dessa igreja. Nós devemos guardar essa informação para nós mesmos, ninguém vai sair divulgando, falando. Que é uma orientação muito sábia. Mas sabe, queridos, eu escolhi um candidato, eu vou votar. Mas de verdade, eu não acho que um ou outro vá resolver o problema do país. Que as coisas vão mudar assim, ó, do dia para a noite. Quero dizer uma coisa muito legal para você. Em 500 anos de Brasil, nunca apareceu um salvador da pátria. Mas existe o salvador do mundo, Jesus Cristo. Não há um salvador da pátria, mas existe o salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Essa foi boa, né? Essa até eu gostei. Então, irmãos, a nossa confiança não pode estar num modelo de governo, num partido, numa pessoa. Volto a dizer, vou voltar dia 28, escolhi um candidato, vou estar lá nas urnas exercendo a minha cidadania, mas é problema meu. Sabe por quê? Porque eu não creio que sendo um ou outro vai resolver todos os problemas do Brasil. Quem pode resolver o problema do Brasil é o Espírito Santo. É o Senhor, através da sua igreja, através do seu povo, através da sua palavra. E continuando aqui, esse texto maravilhoso de Romanos 15, continua dizendo, então, se o Deus da esperança pode nos encher de alegria e paz, e a boa medida é nós confiarmos no Senhor, nós podemos transbordar de esperança. Pode ter más notícias por aí, irmãos. Pode estar cheio de fake news por aí. Nós podemos transbordar. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz que nós podemos, em dias tão difíceis, transbordar de alegria. Eu tenho vivido, queridos, uma experiência tão poderosa. Eu e a Miriam, a nossa família, nós estamos construindo um projeto, um sonho, construindo um projeto pessoal, familiar, que não está pronto ainda. E quando a gente olha para a situação do país, para a economia, às vezes nós somos tentados a ficar desanimados. Mas todos os dias, quando eu estou lá na minha casa, e é lá que nós estamos construindo esse projeto, eu sinto o Senhor transbordando a minha alma, o meu espírito de alegria e paz. Sabe por quê? Porque eu não estou confiando no banco. Porque eu não confio na economia, não estou esperando mudar a economia. Eu não estou esperando uma receita mágica. Eu estou esperando, queridos, no Senhor. Então a minha alegria, a minha esperança, ela se renova dia a dia. E essa tem sido uma experiência tão forte para nós. Mas o texto então continua dizendo, já que o Senhor vai nos transbordar de esperança, isso só pode acontecer pelo poder
do Espírito Santo. Ah, só tem um jeito, irmão. Você está achando que um ou outro vai mudar o Brasil? É o Espírito Santo, através do seu povo, da sua igreja, da sua palavra, que vai poder transformar esse país. Eu creio assim. Então, Atos capítulo 1, verso 8. Quero ler com você, diz assim, mas, texto bem conhecido, né? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui, queridos, Jesus estava dizendo para os discípulos ali, para aqueles homens que estavam ali, olha, vocês vão receber tanto poder, vindo do Espírito Santo, que vocês vão fazer coisas maravilhosas, não só em Jerusalém, como na Judéia, Samaria. Meu, pensa, vocês vão para o fim do mundo, confins da terra. Você achou que qualquer outro lugar fosse longe, né? Os caras foram até o fim do mundo, confins da terra. Agora, quem eram esses homens? Os discípulos de Jesus. Estava lá o Pedrão, meio Junião, né? Junião meio Pedrão, assim. Estava lá o João, Tiago, eram os homens comuns. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre homens comuns, para que eles pudessem fazer algo grandioso, só pelo poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 2, também muito conhecido. Eu estava lendo esses dias. Provavelmente, muitos estudiosos dizem que o momento de Atos 2, verso 2, quando o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar como um vento veemente e impetuoso, provavelmente isso aconteceu no cenáculo, no momento em que eles estavam escolhendo Matias para ser o discípulo que tomaria o lugar de Judas, que havia morrido. Então, nesse contexto, eles estavam escolhendo um discípulo para tomar o lugar de Judas, que foi Matias. Lançaram ali sortes, havia mais ou menos umas 120 pessoas, e nesse momento, alguns estudiosos dizem que foi nesse momento que o Espírito Santo veio. Essa é mais uma prova, irmãos, de que o Espírito Santo pode tomar qualquer um. O Espírito Santo pode vir sobre nós, homens comuns, para realizar grandes coisas. Por isso eu creio que nós vivermos um país difícil, numa situação caótica, no meio de um desastre econômico, no meio de uma crise política, no meio de tantas situações difíceis, talvez você tenha aí ao seu redor situações difíceis. Quero dizer para você que Deus pode abundar em esperança na sua vida. Deus pode transbordar alegria e paz quando você confia nele e, acima de tudo, quando você permite que o Espírito Santo seja o instrumento para essa transformação na sua vida. Ah, mas pastor, mas eu posso fazer grandes coisas. Claro, o Espírito Santo veio sobre homens comuns. Então eu creio que o Brasil pode ser transformado por uma igreja feita de pessoas comuns. Nós, irmãos, eu e você. Pensa que doideira é essa? Agora eu quero compartilhar com você aqui um segredo. Às vezes nós pensamos eu tenho alguns textos que poderiam me dar base para dizer isso, mas eu dizer que isso é uma ideia, uma heresia muito mais minha do que da palavra. Muitas vezes nós temos uma experiência com o Espírito Santo e a gente fica pensando, então eu fui lá para o encontro e tive uma experiência com o Espírito Santo. Agora eu estou cheio do Espírito Santo. Eu fui para o Empower e fui cheio do Espírito Santo. Eu vim aqui na sexta-feira, noite de poder, e fui cheio do Espírito Santo. E lógico, todos esses lugares e todas essas oportunidades, Deus nos dá para nós realmente sermos cheios do Espírito Santo. Mas, queridos, o Espírito Santo não está disponível para nos encher uma vez só. Eu penso que o Espírito Santo é como um combustível. Pega uma Ferrari,
Às vezes eu moro na Castelo Branco, às vezes eu estou andando na Castelo, dou de cara com uns carros maravilhosos. De vez em quando passa lá umas Ferraris. Mas eu quero dizer o seguinte, a Ferrari sem gasolina perde feio do meu carro. Se o cara tivesse sem gasolina, amigo, eu passo e dou tchauzinho. Você pode ter uma Ferrari, mas se não colocar gasolina, o carro não anda. O Espírito Santo, para mim, irmãos, funciona como um combustível. Ele precisa ser recarregado. Nós temos que ter uma experiência diária com o Espírito Santo. Senão não dá. Se o Deus da esperança vai transbordar alegria, vai transbordar paz, vai nos levar a confiar nele, e o Espírito Santo vai nos levar a fazer grandes coisas. Eu quero dizer para você, isso acaba. Isso precisa ser renovado dia a dia. O Espírito Santo precisa ser experimentado todos os dias. Você não pode esperar o encontro, o empower, a noite de poder. Nós vamos ter agora o fogo intenso. E ficar recebendo essa unção de encontro em encontro, de evento em evento. Quero desafiar você, meu irmão. Nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo todos os dias. Eu sou prova disso. Irmãos, eu tenho uma personalidade muito difícil. Quem me conhece mais de perto sabem todos os meus defeitos. Porque eles são muito aparentes, todos os meus defeitos, quando eu estou sem o Espírito Santo. Então eu penso um cara que tem uma consciência, eu tenho essa consciência, se eu não estiver abastecido todos os dias do Espírito Santo, certamente se você cruzar comigo, você vai perceber. Às vezes, né, graças a Deus, isso mudou, né? Muitos irmãos falam, pastor Júnior, você é tão amoroso, tão querido, tão simpático, tão sorridente. Eu falei, glória a Deus, ainda bem que você não me conhece sem o Espírito Santo. Nunca cruzou comigo de tanque vazio. Porque, irmãos, é isso que nós somos, pessoas comuns. Mas nós precisamos, então, para que esse versículo se complete na nossa vida, transbordar de esperança pelo Espírito Santo. É uma experiência diária, irmãos, que nós precisamos ter. E para finalizar, quero dizer para você que o Espírito Santo em nós não depende das circunstâncias. Porque se nós olharmos as circunstâncias, vamos viver como homens comuns, vamos desanimar, vamos deixar a esperança de lado, vamos nos abater, mas quando eu sou renovado pelo Espírito Santo todos os dias, as circunstâncias não podem me tocar. Quero ler com vocês aqui Atos capítulo 13, a partir do verso 49. Tem aí, me ajuda aí, irmão, por favor. Que isso eu não copiei. Não está na cola. Atos capítulo 13, 49. Rola? Sim ou não? Bom, enquanto ele está procurando lá, eu vou contextualizar aqui. Nós podemos viver muitas circunstâncias, queridos, difíceis. Atos 13, 49 diz que nós podemos ser ridicularizados, podemos ser desprezados, podemos ser maltratados, mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu gosto desse texto, lá no finalzinho do versículo, diz assim, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu só vou sacudir o pó e vou continuar cheio dessa medida de alegria e de paz que o Senhor tem para nós. Então você pode viver uma circunstância terrível, se você está cheio do Espírito Santo, irmão, é só limpar a poeira, é só tirar o pó dos seus pés e continuar em frente. É só o pó que vai grudar em você, mais nada. Agora, se está sem o Espírito Santo, aí você se abate, aí você desanima. E para finalizar aqui, 2 versículos que eu gosto muito. 2 Coríntios,
capítulo 11. A partir do verso 25 tem aí, não? 2 Coríntios 11. Senão eu leio aqui, para nós encerrarmos. Tá aí? Opa! Agora deu certo. Vamos lá então. Aqui, Paulo estava descrevendo um pouco da sua vida. Um homem cheio ali da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele estava descrevendo ali: 3 vezes fui golpeado com vara. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Pode continuar, por favor. Passar o outro versículo. Opa. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo nos assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Algumas coisas aqui parecem os nossos dias, né? Perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Você deve ter pensado em alguém agora, né? Pode passar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Sabe aquele irmão que você está aconselhando, né? Era uma hora de aconselhamento, passou a noite ali orando, jejuando. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez. E aí essa lista continua. E aí o mesmo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que diz tudo isso, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por que ele guardou a fé, irmãos? Porque ele não a perdeu. Lá você pode só anotar 1 Timóteo 1,19, diz que muitos mantêm a sua fé e a boa consciência, mas alguns a rejeitam e por isso naufragam na fé. Então, Paulo só pôde guardar a sua fé e declarar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, porque ele não a perdeu. E por que Paulo não perdeu a sua fé? Porque Paulo provavelmente tinha uma experiência diária com o Espírito Santo, que o mantinha firme ali com a sua fé e com a sua boa consciência. Fé e consciência que muitos, sem o Espírito Santo, rejeitam, naufragam, perdem. Então, meu irmão, eu queria convidar você a ficar de pé. Quero dizer para você, se você passar ali agora ou um outro dia, dá uma olhada naquela placa lá fora, do lado esquerdo ali, ou do lado direito, quando você estiver entrando. Vai lá e fotografa. Talvez a gente mude aquela placa. Mas guarda esse versículo com você: o Deus da esperança, não importa a circunstância, Ele vai nos encher de alegria e paz. E essa medida poderosa, recalcada, sacudida, transbordante de paz, vem através de uma atitude de confiança nele. O Senhor quer que nós transbordemos de esperança, mesmo que as notícias sejam ruins. Mesmo no meio de uma eleição caótica, porque nós podemos transbordar pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que transbordar pelo Espírito Santo é uma experiência diária. Volto a dizer, esse é um pensamento meu, mas o Espírito Santo, ele pode acabar na sua vida como acaba o combustível, como acaba a água. Ele precisa ser abastecido e reabastecido no seu espírito todos os dias. Encontro com o Espírito Santo não é uma experiência no encontro. Encontro com o Espírito Santo é uma experiência diária, que nós como cristãos precisamos ter, para viver tudo isso que a palavra de Deus nos diz. Senão, irmãos, nós vamos viver como pessoas comuns. Você vai ficar preocupado, você vai brigar com os outros por causa de quem ganhou a eleição.
Você vai deixar de dizimar, de ofertar, de investir nos seus projetos, de abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Vai olhar para a sua célula como uma coisa comum, o discipulado como se fosse uma coisa qualquer. E nós sabemos, na verdade, que tudo isso tem um valor tão grande. Mas a gente só consegue enxergar o valor de tudo isso quando nós estamos cultivando o Espírito Santo. Quando eu estou muito crítico, eu percebo, está acabando o meu Espírito Santo. Estou chegando na reserva, preciso de mais. Eu percebo em mim mesmo, nas minhas atitudes, nas coisas que eu falo, que eu penso. Quando eu estou com o meu estoque de Espírito Santo baixo, eu preciso correr, preciso abastecer. Então eu quero encerrar dizendo, para que você viva essa palavra, meu irmão, você precisa ter uma experiência diária com o Espírito Santo. Se eu fosse você, não perderia meu tempo. Hoje ou no domingo, tira uma foto daquela placa, guarda esse versículo e declare esse versículo todos os dias, pelo Espírito Santo. O Deus da esperança vai me encher todos os dias de alegria e paz. Essa medida é uma medida enorme, transbordante, recalcada, sacudida. Eu posso confiar no Senhor. E eu vou transbordar de alegria, não importa a circunstância, porque é pelo Espírito Santo. Então nós vamos adorar ao Senhor, vamos adorar o Espírito Santo. Eu gostaria que você conversasse agora com o Espírito Santo. Seguro estou.